Olá, meu colofé a todos, meu motumbá, meu mocuyu, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, Candomblé Sem Fronteiras. Hoje eu gostaria de abordar um tema, justamente falando sobre essa distorção que o Candomblé, esse processo que o Candomblé está passando, muitas mudanças, as pessoas praticando algumas liturgias que não têm fundamentação e defendendo, né, como verdade. Então hoje eu gostaria de estar abordando esse tema para as pessoas terem abrir um pouco mais a cabeça e não levar aquilo que eu falo como verdade, mas começar a pensar, começar a se questionar, que eu acho que isso que é importante. Quando você fala de candomblé, você fala de um culto onde exige cultura. Cultura é conhecimento, aprendizado, estudo, uma série de situações, tá? A gente vê muitas coisas que hoje é praticado, que as pessoas praticam simplesmente por praticar. E se você questiona as pessoas, mas por que você faz, um exemplo, esse ato? A pessoa fala assim, ela não vai te responder, fala assim, mas o meu mais velho fazia. E aí às vezes você vai trazer um pouco mais de cultura para essa pessoa, um pouco mais de estudo. Depende de ter pessoas, eu sou uma pessoa que eu gostei sempre muito de estudar, né? Seja a cultura tradicional de matriz africana, seja o candomblé, a ancestralidade. Eu sempre gostei muito de estudar e sempre me empenhei muito. Como eu comecei muito cedo o candomblé, então eu tive muitas informações e a pessoa nova quando está dentro do candomblé quer aprender, 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 e isso é muito bom. E vamos lá, às vezes a gente vai ensinar um fundamento, um conhecimento para uma pessoa, e a pessoa, eu falo assim, mas por que o orixá lá na África se cultua dessa maneira, tem essas particularidades, e aqui você você faz diferente? A primeira coisa que a pessoa vai te responder falar assim, mas eu pratico candomblé brasileiro, não pratico nada que vem da África. Lá é uma outra situação e aqui é outra. Ok, mas de onde que é o orixá? Aí o cara fala assim, o orixá é brasileiro que vive entre a gente, veio de lá para cá, se adaptou e uma série de situações. Ok, perfeito. E aí você começa a falar assim, tá, outro dia eu questionei um sacerdote, não vou mencionar o nome, mas uma pessoa já com uma certa idade, tá, já tem mais de 40 anos de iniciado dentro do candomblé. Eu falei assim, meu velho, mas o orixá, essa essência dessa situação, lá não acontecia, entendeu? Por que se pratica aqui? Por que essa necessidade realmente de fazer esse ato? E foi o que ele me respondeu. O candomblé que eu pratico é brasileiro. O candomblé foi inventado aqui no Brasil, entende? Então, as nossas leis, as nossas normas, as nossas fundamentações, e aí você já fica um pouco mais assustado, né? Porque se algo foi criado aqui no Brasil, como ele defende, você começa a ficar com receio. Quem inventou esse ato? Quem inventou esse fundamento? Será que está certo? Será que esse fundamento ele vai fazer minha vida evoluir? Será que vai fazer eu crescer como ser humano? Será que ele vai me trazer sustentabilidade? Você começa a questionar. Eu falo assim, meu velho, então tá bom, então vamos bater um papo com o senhor? O senhor não vai ficar chateado comigo? Não, imagina, pode falar? Então, perfeito. Foi meu velho. A gente pratica um xirê, com cantigas e uma sequência de danças, tudo baseado da África. O seu orixá brasileiro, que você disse que o seu orixá brasileiro, ele pratica um monte de danças, né, onde foi inventado essas danças aqui no Brasil, para poder lembrar tudo o que o orixá viveu na África, lá atrás. Mas ele não é brasileiro? Por que ele, se o seu orixá é brasileiro, ele tem que dançar, ele tem que fazer a representação dentro das cantigas de tudo que ele vivenciou lá atrás? Por que ele não fala da história que ele viveu aqui no Brasil quando ele chegou e a partir do momento que teve um ponto de partida? Por que ele não teve isso? Aí mas os fundamentos do orixá é tudo africano. Eu falei assim, entendi. Mas o senhor não disse que o orixá ele é brasileiro? Ok. Se canta uma sequência de cantigas onde acontece o nosso xirê. Todas as cantigas são, seja sefoqueto, seja em língua
em Yorubá, e se for em Jeje, seja em língua Fongbe. Por que não se canta português se ele se adaptou aqui? Por que não se fala com o orixá ou com o vodum em português? Porque ele não se adaptou aqui. Aí ele fala assim, mas se você falar em português, ele não vai entender nada. Se você também na sua nação falar em Fongbe, ele também não vai entender nada. Fala assim, então, ele não é brasileiro, então ele é africano. Então se ele é africano, por que não procurar procurar resgatar de forma cultural o que é certo, o que é errado? Isso é um resgate, isso é uma valorização da nossa ancestralidade, entende? Porque tem certas coisas que a pessoa não aprendeu e ela não se pratica, e ela não procura ir atrás, ela não procura entender, ela não procura estudar. Tem muitas pessoas que faz determinadas situações dentro do candomblé que a pessoa não tem fundamento para aquela situação. Ela pratica aquilo porque o seu pai praticava e porque o seu avô praticava. Mas quando você questionar o porquê daquela situação, ela não sabe te responder, ela simplesmente responde. Mas meu pai fazia assim. Mas meu velho, mas por que isso? Não é momento de você aprender agora. Na verdade, não é que não é o momento de aprender agora, ela não tem um embasamento de fundamento para poder te ensinar, porque ela mesma não sabe. Então isso faz com que se pratique um candomblé, muitas vezes sem fundamentação. Um exemplo, quando você fala na África, né, sobre Nanã, Boroquê, sobre Vó Missã, Anabioko e Bolocan, na África se iniciava-se em homem, homem para essa determinada divindade. Aqui no Brasil, no candomblé, já não se inicia. Diz que não pode colocar uma nanã na cabeça de um homem, porque nanã não pega o homem, que nanã não tem possessão, porque nanã tem quizila com o homem. E aí criou uma situação onde se defende isso. E eu pergunto, mas e se o homem que ele é de nanã, então ele não vai poder ser iniciado? Vai ter que ser iniciado por um outro orixá? Ou seja, vai apresentar essa pessoa vai nascer para um orixá que não pertence a ela? Fica difícil você entender essa situação. E aí é onde que eu falo assim, mas na África faz. Aí ele vai te responder, mas África é África e Brasil é Brasil. Ok, não é a mesma divindade, não é a mesma fundamentação, não são as mesmas cantigas, não são as mesmas danças, não, mas as danças que a representatividade lá das situações que aconteceram na África. Então fica meio maluco. Entendeu? Se você começar a observar o candomblé e começar a estudar, você fala assim, nossa, tem uma distorção muito grande. Então quer dizer, se eu sou de um orixá, de um vodum Anabioko, eu não posso ser iniciado porque em sistema de Brasil não se inicia. Então eu vou ser iniciado por uma outra divindade, isso é certo? Para ele é certo, porque ele defende que Nanã não pega a cabeça, Obá não pega a cabeça de homem, Euá não pega a cabeça de homem. Ok, em sistema de Brasil, toda essa situação que foi inventada e essa liturgia que está sendo praticada é perfeita em termos de Brasil. Mas na África não é assim. Na África, se você é iniciado, um exemplo, não só na África, mas no Brasil, se você é iniciado para um orixá que ele não te pertence, ele não vai te dar a estruturação que você precisa. Porque vai vir uma outra energia que não te pertence. Isso não vai ser saudável, isso não vai combinar, isso não vai fazer a sua vida crescer. Porque você está colocando uma energia no seu ori que não lhe pertence. O que faz o ser humano crescer é justamente colocar naquela pessoa uma energia que pertence a ela. Então fica difícil essa situação. E aí a pessoa, ela está há 30 anos do candomblé, ela aprendeu essa situação. Tá? E aí, de repente, o mais novo, que teve a oportunidade de ir para Benin, que teve uma oportunidade de ir para Tongo, para Haiti, e aprender sobre essa espiritualidade, sobre a fundamentação, essa pessoa ela traz, porque ela foi estudar, ela foi ver o que se pratica lá. E o que se pratica lá é totalmente diferente. Todas essas invenções, que muitas de fundamento, de Itã, né, as pessoas hoje colocam o Itã como se fosse um fundamento. Foram muitas histórias inventadas que não tem nada a ver com o fundamento, tanto de orixá, de vodum e de quince.
Foi criações feitas aqui no Brasil e totalmente distorcidas e hoje são colocadas em práticas, fundamentos que não cabe para essa espiritualidade ou para essa divindade. Então isso é importante ser falado, sim. Então a gente fala assim, hoje o mais novo quer ensinar como que é o orixá? Por que não? O que impede de um mais novo estudar, ter leitura, atrás de fundamentação, e atrás viajar para poder, atrás para ver o que realmente acontece, e de repente essa pessoa ela vem com essa informação embasada em fundamento, não em invenção. Não é válido? É válido sim. Só que os mais velhos, ele não vai se adaptar, ele não vai aceitar essa situação, porque senão ele vai se questionar. Imagina o cara que sempre defendeu que Nanã não pega cabeça de homem, de repente hoje ele iniciar um homem para Nanã. Aí os seus mais velhos vão falar assim, ué, meu velho, mas você falou que não pegava? Você acha que ele vai ensinar isso para a pessoa? Você acha que realmente ele vai colocar em prática e dizer que 30 anos ele praticou um candomblé, ele não iniciou essa Nanã na cabeça da homem porque ele não conhecia? Você acha que ele vai ter a humildade de assumir isso e a partir de hoje ele começar a praticar o que é correto? Com certeza não. E a mesma coisa que acontecia com muitos ogãs lá atrás e muitas requetes que eram raspadas lá. Era raspada, era adochada e com o passar do tempo descobriu, né, que não tinha essa necessidade com estudo, que não tinha essa necessidade tanto de raspar o ogã como raspar a equed. Mas ele continuou raspando, mesmo ele tendo essa informação que isso estava errado, ele continuou fazendo, sabe por quê? Porque se ele deixa de fazer aquilo, imagina uma equed e um ogã que está chegando hoje numa roça de candomblé, e o pai de santo não raspa e não adocha, tanto uma equed como um ogã. Os que passaram por esse processo falaram assim, ué, mas o senhor não está fazendo mais? Você acha mesmo que eu faço assim? Então, filho, mas aí o pai foi estudar e foi se apurar e descobriu que isso não precisava. Então ele vai se colocar numa maneira duvidosa. Então hoje, dentro do candomblé se pratica muitos atos e muitos fundamentos que não são verdadeiros e a pessoa ela sabe que não é verdadeiro. Porém, ela não muda isso porque senão ela vai se xoxar. Ela vai colocar como ancoce uma pessoa que praticou algo que ela não conhecia. Porque o candomblé, infelizmente, ele foi num processo gradual, crescendo de fundamento. Ou seja, as pessoas foram cada vez aprendendo mais e percebendo que muitas coisas não eram certas, que outras eram, e assim por diante. Então, o ideal seria as pessoas ir se adaptando e as coisas que não faz parte, retirando. Tá ok, você aprendeu sobre determinado fundamento. Ele não tem fundamento, não é verdade? Deixa de se praticar, simples assim. Isso é o resgate cultural, porque do jeito que está indo as coisas, a tendência de o candomblé acabar é muito grande. E se direciona para essa situação a ladeira abaixo, sem nenhum controle. Então hoje os mais velhos não aceitam. Eles dizem, essa modernidade não é modernidade, é estudo. É um embasamento em estudo, gente. Você vai onde nasceu Ogum, você estuda sobre tudo Ogum. Quando você vem de lá, você começa a colocar em prática tudo que você aprendeu lá. E aí vai de encontro com o que o sacerdote está fazendo hoje e vai mudar muitas coisas. Aí ele vai falar, sabe o quê? Que eu estou trazendo a modernidade para o candomblé, que eu estou trazendo essa modernidade porque eu estou mexendo num fundamento que sempre funcionou. Então, o santo ele gosta do errado? Porque se você pratica algo e deu certo, então o santo ele concordou com o erro. E qual a diferença do erro que ele fez do erro que eu possa vir fazer hoje? Então o santo também vai aceitar. Porque se ele errou num fundamento que não existia e ali ele praticou e o santo acatou e mudou a vida da pessoa, qual o parâmetro que você vai ter de culto? Então qualquer coisa que você praticar dentro dessa liturgia vai funcionar, porque se funcionou antes. Entende? Se antes funcionou, então hoje também vai funcionar. Então é importante as pessoas começarem a estudar, as pessoas começarem a ir atrás. Isso é um resgate cultural. Eu acho que valoriza o candomblé, valoriza o culto tradicional de matriz africana e assim por diante.
Porque o cara fala que o orixá dele é brasileiro, que tem que se adaptar a todas as coisas aqui. Mas é dentro do Meridilogum que você vê qual o caminho do orixá, o jogo da África. É dentro do Ipele-Ifá, do Apele-Ifá, que você vê algumas situações para o orixá. Ou seja, todo o sistema de você encontrar e identificar o orixá, de você montar o orixá, de você praticar os atos, é tudo baseado no jogo que veio da África. Entende? Então, tinha que ter um jogo. Já que ele inventou um monte de coisa pro orixá brasileiro, ele tinha que inventar um jogo brasileiro também. E não é assim. Então a gente precisa rever muitos nossos conceitos, começar a aprender, começar a dar espaço não para tudo que as pessoas digam seja como única verdade, assim como todas as coisas que eu estou ensinando dentro do meu canal do YouTube, eu não quero que leve como uma única verdade, mas que seja uma oportunidade para as pessoas abrir a cabeça e não escutar tudo que o Rombono fala. Vai atrás, estuda, vai estudar, vai se apurar, vai aprender, entende? É para abrir somente a cabeça, perfeito? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, que meu Pai Azansu abençoe. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de acionar o sininho e não esqueçam de deixar seu like. Por gentileza, compartilhar os nossos vídeos no nosso canal do YouTube, Candomblé Sem Fronteiras. Até o próximo vídeo, pessoal. Beijo, fica com Deus.